Então, estamos na presença, efetivamente, de grandes juristas e de personalidades que vão poder nos ajudar e muito nas discussões jurídicas esportivas sobre os impactos da Covid, principalmente nos contratos desportivos. Não estou tratando aqui apenas dos contratos de trabalho, estou tratando de uma forma ampla os contratos desportivos em geral. Vamos aproveitar, a experiência de cada um dos painelistas. Eu vou começar com um questionamento que é a pergunta, como dizem, de $1 milhão, porque todo mundo quer saber, A gente discute bastante aqui no Brasil os impactos da Covid no esporte brasileiro, e claro que o esporte, e o futebol propriamente dito, principalmente, é um fenômeno global, um fenômeno esportivo de natureza global, e acaba que as questões tratadas no Brasil, muitas vezes são as mesmas questões tratadas na Espanha, na Itália, em Portugal, e obviamente Portugal, os países da Europa em geral, já estão passando por isso há um pouco mais de tempo do que nós brasileiros, Então, eu queria que a gente começasse com uma exposição sobre a situação atual em Portugal, principalmente relacionando as dificuldades dos clubes, dos atletas, das federações, enfim, no âmbito desportivo nacional português, Sobretudo, e aí eu acho que essa é a questão principal, com relação à redução de salário, Redução de salário, pode reduzir salário, como é que funciona isso em Portugal? Eu preciso fazer isso através de um sindicato de jogadores, Pode ser através de um acordo entre clube e jogador diretamente. Como é que funciona isso em Portugal? Enfim, de uma forma geral, acho que vai ser interessante para que a gente possa entender esse contexto. Agradeço muito a sua participação. Bom dia do Brasil, boa tarde já em Portugal. Fique à vontade para explanar, meu grande amigo. Muito obrigado, Bernardo, pelo convite. De facto, já tinha esse compromisso antes, mas não quis deixar de aproveitar e poder estar aqui convosco, e peço desculpa por me ausentar, então, já perto das nossas 15 horas daqui. Cumprimentar a Reis também, o Fabrício, o Mário, o Terence e todas as pessoas que estão a acompanhar. E se calhar, Leonardo, começava precisamente pela primeira referência que fizeste, de que estamos a falar de um fenómeno global. E só estamos a falar hoje aqui disto também, a nível de direito comparado, porque a FIFA também, que emanou, como sabemos, umas guidelines há poucos dias, reconhece que só pode emitir recomendações, que só pode emitir propostas, e expressamente nos remete para os contratos coletivos de trabalho e para a legislação laboral, como também de direito de insolvência, mas sobretudo laboral dos diversos Estados. O que eu até acho interessante, porque nós sabemos bem que nos seus estatutos e também nos seus regulamentos e na jurisprudência do CAS, nós encontramos muito uma lógica de que se aplica a primeira regulamentação da FIFA, depois a legislação suíça e apenas e só num terceiro momento, se não for contraditório com as anteriores, a legislação nacional dos diversos Estados. Ora, aqui a FIFA claramente coloca-se num plano em que não invoca para si a possibilidade de estabelecer um regime único, apesar do problema ser global. E eu penso que até do ponto de vista estatutário e regulamentar poderia haver aqui base jurídica para a FIFA intervir com um regime unívoco. Mas isso, enfim, seria outra discussão. Em Portugal nós estamos num período de estado de emergência que foi decretado e que já foi prorrogado, entretanto, por 2 vezes, o que significa que estamos com a suspensão de uma série de direitos, liberdades e garantias, e que no ponto de vista do desporto, para qualquer cidadão, e isto entronca com as outras modalidades também, para qualquer cidadão nós podemos sair à rua, podemos praticar atividade física, mas com uma limitação, tem que ser uma atividade de curta duração. O legislador não diz o que é curta duração, mas o bom senso dirá que temos que estar muito pouco tempo na rua, e para além da curta duração, o que nos diz é que não pode haver uma atividade coletiva, portanto 2 pessoas no máximo a fazer desporto lado a lado. Inicialmente houve uma atenção das outras modalidades, para responder à tua questão, em que mereceram da parte da legislação esta solução. Apesar de estarem encerradas uma série de infraestruturas
designadamente infraestruturas desportivas, encerradas obrigatoriamente por determinação do Estado, por força do estado de emergência, têm que estar fechadas, não há hipóteses. Apesar disso, abriu-se uma exceção para os praticantes esportivos de alto rendimento. Qualquer que seja a modalidade esportiva, praticantes desportivos que tenham esse estatuto por força dos resultados que obtiveram, excelência, puderam desde o início treinar nessas mesmas infraestruturas. Houve uma exceção aberta para esses praticantes, ainda antes de saber que os Jogos Olímpicos iriam ser adiados. Houve uma preocupação do legislador de dizer que as modalidades têm que continuar e os atletas não podem ser prejudicados e podem ir treinar. Já depois dos Jogos Olímpicos terem sido confirmado o seu adiamento, a nova solução da lei continua a ser de que, tudo bem, alto rendimento continua a poder treinar, querendo, não é obrigatório encerrar essas infraestruturas, e depois o legislador acrescentou também que o praticante esportivo profissional pode também ele, em contexto de treino, ir a uma infraestrutura desportiva, ir a um estádio, ir a um campo de futebol. Portanto, neste momento, quer no alto rendimento, quer na prática desportiva profissional, com contratos de trabalho desportivo, quer ao nível do cidadão em comum, nós todos podemos já fazer prática desportiva dentro deste contexto de treino e que não seja em coletivo. Nesse sentido, gradualmente, clubes, sociedades esportivas têm vindo a começar a treinar com instruções clínicas para manter o máximo possível de distância. O que aconteceu? Temos que neste momento, ao nível da redução dos salários, a nossa lei não permite, a nossa lei geral não permite que se vá diminuir os salários dos trabalhadores. Unilateralmente não pode uma entidade empregadora diminuir o salário de um trabalhador. Depois, na legislação específica que nós temos, a chamada Lei do Contrato de Trabalho Desportivo, um regime jurídico do praticante desportivo profissional, prevê-se, acolhe-se a possibilidade de redução do salário dos jogadores caso haja uma despromoção, caso haja uma descida de divisão. Nesse contexto, e só nesse contexto, quer a lei, quer o contrato coletivo de trabalho, assinado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, havendo uma descida de divisão, pode haver perda de remuneração para o trabalhador, mas de outra forma não pode haver. Neste sentido, os acordos que têm existido são isso mesmo, são acordos. As sociedades desportivas e os clubes, enquanto entidades empregadoras, têm abordado os jogadores e têm chegado a um acordo quanto à diminuição da remuneração. Estamos a falar de valores entre 30% e 40% de redução da remuneração, e têm também antecipado férias, porque não poderia ser imposta essa antecipação de férias, mas nos termos da lei, havendo acordo entre as partes, têm também antecipado férias. E porquê que algumas sociedades esportivas têm conseguido esta redução tão grande de 30% e 40%? Acredito que por solidariedade dos jogadores e perceberem o contexto atual, mas também porque em alternativa a isso, os jogadores iriam deparar com um regime legal que foi, entretanto, criado por força desta pandemia, que é o chamado layoff simplificado. Nós já temos a figura do layoff em geral, que é uma situação, quando existe uma situação de crise empresarial da empresa, poder haver uma suspensão do contrato e que implica uma redução também do salário, no sentido de que o trabalhador só vai receber 2/3 do seu salário. Nesse sentido, os jogadores o que é que fizeram? Preferiram, aqueles que assim aconteceu, começar a reduzir o seu salário através de um acordo do que por via do layoff, porque por via do layoff nós temos aqui uma imposição em que o máximo que o jogador pode receber são 3 salários mínimos nacionais, o que equivale em Portugal a 1.905 euros. Ora, naquelas situações que os jogadores recebam claramente acima disto, mais vale reduzir os 40% ou os 30%, do que, no limite, poder receber no máximo 1.905 euros. Sendo que, no mínimo, podem receber um salário mínimo nacional, que estamos a falar de 635 euros. Portanto, é este o contexto do ponto de vista da remuneração, respondendo à tua pergunta, que está a vigorar em Portugal.
ou por força do layoff, que é um mecanismo que as entidades empregadoras requerem junto do Estado, junto da Segurança Social, fazem esse requerimento porque é simplificado, neste momento apresentam esse requerimento e automaticamente começa a vigorar esse sistema. Por essa via, já algumas sociedades esportivas e clubes avançaram com esta limitação de remuneração para os jogadores. Por outra via, também tem havido a negociação bilateral, em que a redução é de 30% a 40%, mas sobre o valor base da remuneração dos jogadores. Apenas para terminar, em relação a essa questão do layoff, 2/3 são pagos pela Segurança Social e 1/3 é pago pelo clube ou pela SAD. Isto é, quando é o clube que não previa de acordo, que requer o acesso ao layoff, portanto, que implica a suspensão do contrato, o clube, no fundo, só vai pagar 1/3. Portanto, do ponto de vista do interesse também dos próprios clubes, porventura pagar apenas 1/3 é melhor. Portanto, o layoff está mais do lado dos clubes e a redução dos salários até vai um bocado em encontro dos jogadores. Naturalmente que o layoff não é automático. Se mais tarde a Segurança Social vier a verificar que não estavam preenchidos os requisitos para aceder a esse layoff, a essa suspensão do contrato, obviamente que aquilo que o clube não foi gastando vai ter que naturalmente devolver aos atletas, aos seus trabalhadores. Mas os requisitos só se vão ver mais tarde, precisamente porque o processo é simplificado. E só mais tarde é que se vai ver se os clubes tinham ou não acesso a esse mecanismo. Perfeito, Alexandre. E assim, né, no contexto dessa pergunta mesmo, né, até ampliando um pouco o escopo do nosso questionamento, como é que está em Portugal agora a relação clube-atleta, clube-federação, enfim, existe efetivamente um contexto de solidariedade, de bom senso, ou está existindo ali algum tipo de, vou colocar entre aspas, obviamente, né, guerra, resistência entre as partes para que se chegue num determinado acordo? Como é que está? Está um clima tranquilo, não está? E aí, consequentemente, né, nós sabemos que as competições estão paralisadas, né, isso numa escala global, e eu queria saber, do ponto de vista português, né, essas competições têm perspectiva de retorno? Como é que isso está funcionando? Existe uma expectativa positiva? Se está pensando em protocolos? Qual é o cuidado que nós temos que ter, né, com relação a esse retorno iminente das competições, que, obviamente, são, né, os elementos principais do esporte como um todo, né? A competição, para mim, é o cerne de toda a questão, é a razão de ser do próprio esporte de rendimento, né? E nós estamos esperançosos de que elas vão, em algum momento, reaparecer. Como é que isso está sendo tratado em Portugal? Nós, em Portugal, temos temos um futebol, vamos chamar assim, competições amadoras, vamos chamar assim, e temos competições de natureza profissional, que são reconhecidas pelo Estado como tendo natureza profissional. Nessas estão a primeira e a segunda liga de futebol. A primeira e a segunda liga de futebol, aplicando o regulamento de competições que prevê a possibilidade de suspender uma competição por casos excepcionais de força maior, estão suspensas. Em função daquilo que o Governo determinou e as autoridades de saúde determinaram, a Liga de Futebol, com a base jurídica que tem o seu regulamento de competições, suspendeu as competições. Continuam suspensas e, tanto quanto se lê, existe já um plano para poderem ser retomadas, eventualmente já no mês de maio. Diferentemente, nas competições de natureza não profissional, que são organizadas, promovidas, regulamentadas pela Federação Portuguesa de Futebol, a tendência tem sido de cancelar, terminar definitivamente essas competições. Estas estão suspensas, as principais, e a todo o tempo estarão eventualmente a ser retomadas. O que é transparecido para a opinião pública é de que se admite que, se vierem a ser retomadas, há duas alternativas. Ou jogos à porta fechada, que é um contexto que nós conhecemos de sanção pura e dura, nomeadamente quando há infrações à violência associada ao desporto, mas pode ser essa via, de jogos realizados à porta fechada, ou então terá que haver outra forma de controlo, estabelecendo máximos de espectadores que possam entrar. Mas isso, os dados não são tornados públicos, é aquilo apenas que se vai apurando
do que se lê. Também do que se vai apurando do que se lê. E pelos factos, constata-se que não houve nenhuma alteração ao contrato coletivo de trabalho, o que significa que Liga, representando os empregadores, e sindicato, representando os trabalhadores, não chegaram ainda verdadeiramente a um entendimento quanto ao regime a aplicar, nomeadamente aos contratos de trabalho, aos efeitos desta suspensão. Mas não se sente verdadeiramente que haja falta de solidariedade. Eu acho que o que se percebe é que os interesses são divergentes, o que se teme é o desemprego de muitos jogadores, eventualmente despedimentos coletivos que possam vir a acontecer no futuro, mas acima de tudo o que se teme é que possa haver consequências muito drásticas para todo o produto. O futebol, sabemos, o desporto é um produto, se o produto sofrem todos ao mesmo tempo. Evidentemente que os jogadores têm uns interesses que não são necessariamente coincidentes com os dos clubes e vice-versa, mas esta é uma fase em que tem que haver alguma concessão. Mas é efetivamente, no caso dos contratos de trabalho, que reside a maior dúvida. Perfeito, excelente. Nós temos aqui, inclusive, eu queria aproveitar para refazer uma pergunta que a Maria Alves, nosso assistente aqui, nosso público, fez no seguinte sentido. O entendimento do Dr. Alexandre é, portanto, a de que o regime de layoff simplificado é aplicável aos clubes de futebol e seus jogadores. Há, porém, quem defenda que tal não é possível, uma vez que o jogador continua a treinar, a ter obrigações comerciais, /marketing, direitos de imagem e etc. E por isso sustentam que a prestação de trabalho continua a ser prestada pelo jogador, o que impediria a suspensão de sua atividade. Qual é a sua opinião quanto a esse argumento? Bem, eu entendo que o layoff é possível, porquê? Porque o que a lei diz é que qualquer entidade privada pode requerer o layoff. Ora, sociedades desportivas, portanto, sociedades comerciais são entidade privada, clubes, associações sem fins lucrativos, entidades privadas também são. Portanto, podem requerer. Coisa distinta é saber se preenchem os requisitos para aceder a esse layoff, que é a tal situação que no layoff, digamos, normal, teria que se aferir antes, mas no layoff simplificado só a jusante é que vai ser aferida. Uma das condições para se aceder... Pronto. Agora, o que é que acontece quando está o layoff? O contrato está suspenso, não cessou a vigência desse mesmo contrato. O contrato está suspenso. Que efeitos é que essa suspensão implica? É que pode haver alguma divergência. O que a lei diz é que durante a redução ou suspensão mantêm-se os direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efetiva prestação do trabalho. Podemos pensar aqui em questões como antiguidade, direito a férias, etc. Há quem entenda que se está suspenso o jogador não tem que fazer absolutamente nada. Portanto, se está suspenso e a prestação efetiva do trabalho é a competição, logo ele não tem que treinar. Há quem entenda que o jogador, a partir daí, não tem qualquer compromisso em relação ao clube. Há quem tenha uma visão distinta, no sentido de que, mesmo com o contrato suspenso, poderá haver um dever do jogador de preservar as suas condições físicas, e eu estou nesse leque daqueles que entendem que, apesar do contrato estar suspenso, adaptando às especificidades do fenómeno desportivo, tal como no período de férias ou durante a folga, nós entendemos que o jogador tem que preservar as suas condições físicas, de molde a quando retomar de férias ou quando se apresentar de novo ao serviço, está na máxima condição para ter a máxima performance. O mesmo se verificará num período de suspensão, porque se durante o período de suspensão o jogador não preservar as suas condições físicas, dificilmente, depois retomada a competição, ele estará em condições de cumprir o seu dever contratual de estar em boa forma. Dirão, mas isso implica que ele se sujeite à prescrição do treino? Bom, o que eu posso garantir é que os jogadores, mesmo nesta altura, tiveram, e mesmo de casos de públicos, de sociedades esportivas que já requereram layoff, estão a treinar em casa, alguns até já retomaram, mesmo no quadro do layoff, a treinar nas próprias infraestruturas, com planos de treino prescritos pelos clubes, pelas sociedades esportivas, com equipamento fornecido pelas sociedades esportivas, o que significa que se entende que mesmo quando o contrato está suspenso, essa suspensão
total acaba por não ser totalmente total. Há aqui que distinguir que pode haver uma suspensão total ou uma redução parcial do trabalho, mas na suspensão total eu ainda assim considero que há deveres que se mantêm, como esse do jogador preservar as suas condições físicas. E preservar as suas condições físicas significa treinar. Do mesmo modo que acho que o clube ou a sociedade esportiva também tem que receber o jogador caso ele esteja lesionado, precise de apoio médico, etc. Mas aqui não há um consenso na doutrina, isso é verdade. Esse é sempre o grande desafio, né? As peculiaridades e especificidades esportivas adaptadas a uma relação e uma regulação tradicional, natural da atividade comum, né? Isso é sempre, em qualquer país do mundo, é o desafio que o jurista do desporto enfrenta. E para a gente finalizar, então, meu querido Alexandre, o Geraldo Maciel Neto, nosso grande amigo, Geraldo, apareça, já saudade de você, ele questiona o seguinte: gostaria de perguntar ao doutor Alexandre se a redução salarial tem sido aplicada mês a mês enquanto durar a suspensão da liga ou se tem um período maior. Como é que isso está funcionando? Bem, isso depende dos vários acordos e eu conheço alguns acordos que têm acontecido, até por questões profissionais, e se tem-se colocado, mas em regra tem-se colocado uma condição resolutiva, isto é, esta redução durará enquanto durar a suspensão da competição. Tem havido dois modelos distintos. Ou se prevê uma redução e mais tarde aquilo que foi reduzido, aquela proporção, é restituída aos jogadores, em datas que ficam convencionadas entre a entidade empregadora e os jogadores, ou simplesmente essa redução vai vigorar durante o período de suspensão e depois, retomada a competição, os jogadores não vão poder reclamar a tal proporção que foi reduzida. Há dois modelos distintos, isto tem dependido da autonomia contratual das partes, precisamente como a FIFA também diz, porque a FIFA também nos disse naquelas guidelines que se dá primazia quer à legislação nacional, quer à autonomia contratual das partes, e é assim que tem, pelo menos nos vários casos que tem intervindo e tem conhecimento, é assim que tem acontecido. Legal, eu teria acabado, mas eu ouvi aqui uma pergunta muito interessante, até porque é algo que nós estamos tratando também no Brasil, da Morgana Fonseca. Ela, inclusive, fala de Portugal, e ela pergunta o seguinte: como vão ficar os contratos dos jogadores que vão terminar agora ao fim da temporada, em Portugal, em junho, sendo que os campeonatos estão parados, né? Acho que ela está querendo dizer aí como é que isso vai ser tratado, se os contratos vão ser prorrogados, renovados, como é que funciona isso, de uma forma geral? Ora, nós temos aqui, por um lado, a lei, que diz que em Portugal o máximo que uma época pode durar são 12 meses. E temos, por outro lado, o regulamento de competições da Liga, que organiza a competição, que diz que a época termina a 30 de junho. Portanto, os contratos que foram celebrados tiveram sempre como pressuposto que a época terminava a 30 de junho. Há vários contratos, e há um caso que se invoca muito aqui em Portugal, que é o caso de um jogador, o Trincão, com um contrato com a SAD do Braga e até 30 de junho, e depois já tem um contrato assinado com o Barcelona. Esse é o exemplo que costumamos invocar. A partir do dia 30 de junho, pode-se impor ou não a prorrogação desse contrato ao atleta quando ele já tem um outro contrato celebrado com uma outra entidade patronal. Ora, do meu ponto de vista, não restam dúvidas que a caducidade dos contratos opera no dia 30 de junho, é uma das formas de se terminar, de cessar o termo de um contrato de trabalho esportivo. Portanto, se chegar a dia 30 de junho, caducou, e a partir daí, a não ser que tenha havido um acordo prévio para prorrogar, estender a vigência desse contrato até ao final da época, não há outra hipótese, o jogador está livre. A única situação em que eu acho que o jogador não está livre é se no contrato não se tiver aposto que ele termina a 30 de junho, mas sim que ele termina no final da época desportiva. Se a redação for esta, no final da época desportiva, significa que vamos ter que esperar pelo verdadeiro final e não por dia 30 de junho. Por último, para não vos roubar mais tempo, apenas uma referência também aqui. É que nós temos na nossa lei uma figura no Código Civil da alteração anormal das circunstâncias. O que significa que pode ser invocada para a parte lesada, pode ser invocado um dever de renegociação do contrato quando há uma alteração anormal das circunstâncias, quando comparada com as circunstâncias iniciais, quando as partes celebraram o contrato. Ora, uma situação como estas, que é uma causa de força maior, claramente entrará neste conceito de alteração normal das circunstâncias. E os clubes
Aí os clubes, as sociedades esportivas, poderão sempre, nesse momento em que tentam renegociar os contratos com os jogadores para prorrogar para além de 30 de junho, dizer, atenção, mudaram aqui os pressupostos do contrato e, portanto, eu, parte lesada, vamos ter que renegociar e vais ter que prorrogar o contrato para além de 30 de junho. Mas eu acho que se o jogador não quiser prorrogar, o jogador está livre, o contrato caducou e pode assinar por uma nova entidade empregadora. Claro que aqui também tem que funcionar o bom senso e perceberem todos que tudo o que aconteceu é inimputável a qualquer das partes e a boa-fé contratual também ditará aqui qualquer coisa na solução a encontrar entre as partes. A gente vai ouvir agora a nossa querida Reyes Belver. A Reyes, para quem não conhece, né, uma das grandes juristas do esporte também, no âmbito internacional, espanhola, atual presidente da Associação de Direito Esportivo de Madrid, né, uma querida amiga e que tenho certeza vai contribuir muito com a nossa atividade. Reyes, es un placer, un gusto enorme contar contigo en esta actividad. Sabemos de tu actuación intensa en el mundo del derecho del deporte, internacional, nacional, español, y nos gustaría bastante entender alguna cosa, ¿no?, de los impactos de la COVID-19 en España. Obviamente, sabemos que sabes mucho el portugués, eres muy fluida, estoy convencido de esto, pero estés tranquila para hablar en español, obviamente. Lo único que te pido es que hable un poquito más despacio para que la gente pueda comprender mejor. Y en este sentido me gustaría preguntarte lo mismo que he hecho en relación a los cuestionamientos de Alexandre Mestre, en el sentido de que la situación del deporte es global. Y en España seguramente habéis pasado por algunos momentos bastante delicados, bastante difíciles, y nos gustaría saber cómo está la situación ahí en España en cuanto a los contratos de trabajo entre jugadores de clubes, las federaciones, reducciones de salarios, actuación o no de sindicatos de jugadores. ¿Qué tal? ¿Qué tal la situación? Cuéntanos un poco cómo está y las expectativas de que esto venga a mejorar con el tiempo y con la actuación de los juristas deportivos en España. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Buen día para todos. Yo voy a intentar hablar despacio, pero por favor, si hay alguna cuestión, algo que no se entienda, pues lo compartes en portugués. Disculpas por no poder hablar en portugués. No me atrevo, aunque sí que comprendo bastante bien. Ya en la próxima. Lo primero que quería es agradecer al Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, a ti especialmente, a Leo, por contar conmigo siempre y por, bueno, nuestra amistad que nos une desde que éramos estudiantes de máster de Derecho Deportivo aquí en España, ya hace más de 10 años, así que ya nos hacemos mayores, pero también ganamos experiencia en el sector. También a la Asociación de Abogados de Sao Paulo, ¿no? Tengo el placer de estar compartiendo con muchos abogados de allí, así que os mando un abrazo y sobre todo mucha salud y que todo el mundo esté bien y se cuide en este tiempo del COVID, ¿no? Nosotros, para introducir un poco cómo estamos, he escuchado a Alexandre, que es la verdad que es un placer tener al maestro y haberlo escuchado. Tenemos similitudes con Portugal en cuanto a regulaciones o normativas y bueno, en España básicamente en cuanto a lo que son contratos con jugadores y clubes, desde que empezó el estado de alarma, que es la situación en la que se encuentra España desde el 14 de marzo, con un Real Decreto que promulgó el Gobierno, los clubes, al igual que otras entidades de cualquier otra área de trabajo o de empleo, se pueden acoger a una situación que se llama ERTE, que es el expediente de regulación temporal de empleo. Esta situación lo que permite
es esa reducción de salario o que va a abonar, por simplificarlo mucho y no comentar una clase de derecho laboral español, simplemente pues es esa reducción salarial en la que también el gobierno va a aportar y reduce la carga de pagar salarios a la propia empresa. Los clubes, al ser entidades, pueden también solicitar acogerse a este ERTE, y la mayoría de los clubes lo están solicitando, ya sean profesionales como no profesionales. De los más conocidos y de las primeras noticias que tuvimos y seguro que trascendieron a Brasil y a otros países, pues puede ser el Fútbol Club Barcelona, que fue uno de los primeros en solicitar un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, y de aparte llegar a acuerdos colectivos con la plantilla, ¿no? Pero son situaciones diferentes. Tenemos los ERTEs y tenemos las negociaciones que están siendo individuales con clubes y plantilla normalmente del primer equipo, ¿de acuerdo? En el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, tuvimos la negociación que luego fue pública de que la primera plantilla acordaba esta reducción de su salario del 70% para también evitar que otras secciones, otros miembros de oficina, digamos, de los clubes se vean afectados y puedan acogerse a este ERTE y así se compense para que al final pues sean los menos perjudicados, ¿no? También hay que recordar que están las secciones femeninas, bueno, el Fútbol Club Barcelona tiene otras secciones deportivas, entonces al final hablamos de un número amplio de empleados que evidentemente no todos tienen los mismos salarios que los jugadores de la primera plantilla. Por eso se intenta equilibrar a través del ERTE y a través de la negociación. Otros clubes que han seguido un poco la solicitud similar a la del Barcelona con el ERTE son el Alavés, el Español, son varios clubes de primera, de segunda división. Hay dos tipos de ERTE, muy sencillo para que simplemente lo conozcan, por fuerza mayor, que sería el que están solicitando la mayoría de los equipos, y por causas objetivas, para cuando hay algún tipo de descenso de productividad, por ejemplo, no tiene por qué ser una causa mayor como la que podemos tener en el COVID. Por fuerza mayor es el más beneficioso ahora mismo para los equipos porque tiene un efecto retroactivo, empezaría desde el 14-15 de marzo, que es cuando comienza el estado de alarma en España, con lo cual desde ese día tendrías esta bajada salarial y esos beneficios en los que te puedes acoger si, por supuesto, te aprueba la autoridad laboral española, bueno, laboral local, el expediente de regulación de empleo. Por causas objetivas no, es más largo y necesita una negociación. Por tanto, hay dos vías y dos posibilidades. ¿Qué están haciendo otros clubes que no solicitan el ERTE? Negociar una reducción salarial directamente que sea suficiente para el sostenimiento de toda la plantilla, ya sea deportiva como personal de oficina. Esto, por ejemplo, es el caso del Real Betis Balompié. El Betis sí que ha hecho una reducción salarial sin tener que solicitar este ERTE, para poder compensar esas pérdidas de no estar especialmente recibiendo ticketing y derechos de televisión, que es un poco el ingreso mayor que tenemos en España, ¿no? en fútbol. Esto un poco como situación. Es verdad que para clubes de no profesionales, segunda B, tercera división, también se están ya negociando no solo la reducción salarial, sino incluso la suspensión del contrato hasta que finalice este estado de alarma. Entonces tenemos varios panoramas, se están dando todos los escenarios posibles que permiten la legislación española y está actuando mucho la negociación a través del sindicato español que tenemos nosotros, que es la AFE, que está también
integrándose en las conversaciones y en las negociaciones con la liga y la federación y dentro de los propios clubes para que se respeten los derechos tanto de jugadores como de jugadoras. Aquí tenemos en la Asociación de Futbolistas, también tenemos representación femenina y evidentemente también los equipos femeninos se están solicitando los ERTES y también está habiendo reducciones salariales proporcionales a los salarios que tienen los jugadores y las jugadoras, ¿no? Ese es un poco el panorama que tenemos respecto a clubes y jugadores. No, perfecto, excelente. Sabemos que el Estado español es bastante intervencionista en el deporte, ¿no? Como ejemplo, tenemos que una determinación legal dice que las federaciones españolas, que son entidades privadas, ejercen funciones públicas delegadas, ¿no? Y es una señal bastante interesante del intervencionismo español. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel del Estado ahora mismo en esta actividad deportiva? ¿Hay ayudas? ¿El Estado está ayudando a los clubes, jugadores? ¿Hay algo en este sentido? Sí, bueno, se nota que sacaste una buena nota en el máster español de Derecho Deportivo, Leo, porque efectivamente es es un poco complicado de entender nuestro sistema y también tenemos pues un convenio colectivo para el fútbol, tenemos un Real Decreto, el 1006/85, es de 1985, de futbolistas profesionales, hay bastante normativa. Y sí que es verdad que tenemos la intervención precisamente dentro del ámbito de las federaciones, por lo que tú comentas, porque son entidades privadas, pero sí que tienen una parte de esas funciones públicas y ahí tenemos discusión, disciplina, es bastante litigioso y a veces complicado de entender. Nosotros tenemos en el Estado el Consejo Superior de Deportes, que es como un ministerio de deportes, un órgano estatal que gestiona todo el deporte español, también no solo el profesional. Y esta semana, justamente, por fin hemos podido tener una reunión bastante pacificadora, porque también supongo que sabréis que nosotros en España, aparte de este intervencionismo, también tenemos dos instituciones muy fuertes en el fútbol, como son la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, que no siempre tienen buenas relaciones porque son muy poderosas y tenemos una forma de gestionar el deporte un poco complicado respecto a derechos de televisión, quién es el competente, hay una coordinación entre ambas y muchas veces pues es complicado que esa coordinación llegue a entenderse. Y esta semana, justamente por esta situación del COVID, pues en el Consejo Superior de Deportes ha reunido a los dos, a Rubiales, presidente de la Federación Española, y a Tebas, presidente de la Liga, y con la actual secretaria de Estado para el Deporte, han hecho un acuerdo que se ha llamado los Pactos de Viana. Y esto es un acuerdo que no solo es para esta crisis del COVID, que es un acuerdo económico, sino también es una medida estructural, que no va a estar limitada en el tiempo y es un compromiso que sobre todo ejerce el fútbol para ayudar al resto de deportes con una aportación económica, ¿no? Entonces, al final, el fútbol siempre es el que consigue aportar y consigue, por ser el deporte más importante, esos derechos de televisión que tenemos en España, pues que producen un presupuesto tan alto, hay otros deportes que van a necesitar, ya no solo por la situación que vivimos ahora, para especialmente también el deporte no profesional, que entraría segunda B, tercera división, todos los deportes que no son profesional, que es fútbol y baloncesto, todos los demás no son profesionales en España. Esta aportación económica pues sería para todos esos deportes, deportistas, ya que también se va a instaurar la creación de una fundación
que va a estar adscrita al Estado a través de este Consejo Superior de Deportes. Por eso es interesante la apreciación que has hecho tú del intervencionismo, porque se va a crear una fundación estatal en la que se va a insertar el dinero proveniente de la venta de derechos audiovisuales del fútbol por federación y por liga, para distribuir a los deportes no profesionales y también para crear un fondo de ayuda a deportistas. Con lo cual es curioso como una fundación estatal gestiona unos derechos de televisión supuestamente privados o para competiciones privadas, pero con la finalidad de ayudar no solo en este momento tan crítico que se necesita el apoyo para, sobre todo, los deportes minoritarios o las divisiones menos profesionales del fútbol y de otros deportes, también el deporte femenino, sino para que se mantenga en el tiempo, sea una fundación que no termine o finalice con el COVID, sino que perdure en el tiempo y sirva como una medida para que el deporte siga adelante, ya que a nosotros en España, como en otros países, es una fuente económica muy, muy importante que debemos de cuidar para que el Estado pues, no sufra esta recesión que desgraciadamente vamos a vivir. Así que estamos consiguiendo encontrar un punto de acuerdo entre las partes importantes del fútbol para ayudar a todo el deporte español y también a la internacionalización. Han incluido también el poder ayudar en la internacionalización del deporte español, así que es una noticia muy positiva que básicamente es de ayer y que hoy estamos todavía sabiendo más información. Esto, cada día tenemos una noticia nueva y hay que hacer webinars todos los días porque siempre hay novedades. Son importantes estas charlas porque nos da ideas, ¿no? Bueno, bastante curioso, muy interesante y realmente una idea fantástica. Te pregunto, respecto a las competiciones, sabemos que están suspendidas, canceladas, pero ¿cuál es la expectativa? ¿Se espera un regreso de las competiciones? ¿Estáis pensando en protocolos de protección a la salud y de regreso a las competiciones deportivas? ¿Cómo está la situación en España ahora en este sentido? Y otra cosa, respecto del fútbol femenino, porque sé que eres una experta en este tema y una persona que está bastante envuelta en la discusión, y nos gustaría obviamente saber de ti cómo anda el fútbol femenino en España y sobre todo con los impactos de la pandemia. Bueno, simplemente que se me ha olvidado, no sé si he dicho la cantidad que aportará los clubes de la liga, son 200 millones, se está hablando, para ayudar al fútbol no profesional en los próximos 4 años. Estamos hablando de una cantidad bastante importante para que no sufra nuestro deporte no profesional. Sobre las competiciones, sí que se mantiene la idea que también pues, es por parte de UEFA, de terminar las competiciones. Sobre todo si me centro en fútbol, la idea y son las negociaciones que están llevando desde la federación, la liga, también está participando la AFE, el sindicato, es de que se puedan terminar siempre que, por supuesto, las medidas de salud se puedan mantener y si es necesario, que es a lo que seguramente al final tengamos que realizar, hacerlo sin público, a puerta cerrada, pues es preferible hacerlo sin público que no terminar las competiciones y no realizar y terminar la liga ya. Con lo cual la impresión y a donde se tiende es a que se puedan evitar unas pérdidas de más de 500 millones de euros, que sería terminar ya sin disputar las 11 jornadas de liga que quedan aún pendientes, porque si se terminase a puerta cerrada, estaríamos hablando de unos 200 millones de pérdidas. Es amplio, pero no es lo mismo que sin terminar
aunque sea puerta cerrada. Por supuesto, todo esto va a tener que ver con la situación del COVID en España, de cómo sigamos con el estado de alarma. Sí que están habiendo varias reuniones también con el Consejo Superior de Deportes para ver si a finales del mes de mayo o a más tardar principios de junio se pudiese continuar con esas jornadas de liga a puerta cerrada. Y también se está hablando de los entrenamientos. Ha habido ya algunos intentos de vuelta al trabajo, de vuelta a entrenar, siempre manteniendo esas normativas del Ministerio de Sanidad. Pero la idea y a lo que yo personalmente creo que se va a atender es a jugar sin público, y no creo que este año podamos tener en España fútbol como estábamos acostumbrados. Creo que va a ser algo paulatino, progresivo, para no poner en riesgo nuestra salud. En cuanto a competiciones no profesionales, segunda B, tercera, y conecto con la pregunta que me has hecho de fútbol femenino, la Federación Española ha hecho una propuesta que se llama, bueno, es como una forma de terminar express la competición, que todavía se está discutiendo porque algunas federaciones territoriales, nosotros en España pasa como en Brasil, que por territorios tenemos nuestras federaciones y todas ellas se reúnen con la Federación Española de Fútbol, y algunas federaciones están de acuerdo y otras no en hacer ese fin express de competiciones no profesionales. Quieren mantener, y en el caso del fútbol femenino, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha solicitado que se siga la misma idea que en el fútbol profesional, que es la que os he contado anteriormente, que es intentar terminar las competiciones, aunque sea sin público o a puerta cerrada. Pero la Federación Española ha hecho una propuesta de intentar terminarlas lo antes posible de una manera express, que se eliminaran los descensos, que se aumentara el número de clubes por grupos en segunda B. Hay una serie de consecuencias que evidentemente algunos clubes o federaciones no están de acuerdo y prefieren que se termine cuando sea, pero que sea de una manera deportiva, ¿no? Y ya para terminar, yo simplemente un mensaje, que creo que ahora mismo hay muchas complicaciones en el término de las competiciones. Creo que debemos ser un poco creativos. Creo que hay que intentar acoplar la situación que vivimos del COVID con algún tipo de temporada diferente el año que viene, porque además recordemos que tenemos Eurocopa, Juegos Olímpicos, todos los partidos clasificatorios de selecciones. La Eurocopa femenina estaba prevista en Inglaterra para el verano que viene. Al llegar la masculina tiene que acomodarse seguramente a 2022. Está habiendo unos cambios que quizás deberíamos plantearnos alguna competición más corta en la liga, intentar terminar esta competición aunque sea mucho más tarde, y ser un poco creativos y pensar de qué manera podemos ayudar a todos los clubes y las federaciones para que sea todo lo más deportivo posible, que no es fácil. Oh, excelente, excelente, Reyes. Muchísimas gracias. Tu intervención siempre bastante aclaradora y, bueno, realmente muy interesante lo que dices. Ahora escucharemos a nuestro querido Mario Viña y hay una casualidad aquí, Reyes. Nos conocimos nosotros, ¿no? En noviembre de 2009. Lleva ya Sí. casi 11 años de amistad. Y sabes qué, bueno, tú has sido la primera persona que he conocido en el máster, en el tren de AVE, ¿no? Exacto. Yo creo que uno o 2 días antes yo estaba en Roma y justamente en este momento le conocía a Mario Viña. Así que nos hemos conocido realmente en un periodo bastante corto, en 2009, en noviembre, y es para mí una situación bastante interesante y un honor enorme.
Así que Buenísimo. muchas gracias por tu intervenção. Obrigada. E agora a gente vai ouvir o nosso querido Mário Vinha, um jurista italiano, como eu disse, uma das personalidades do direito desportivo italiano, atuante de forma intensa no Tribunal Arbitral do Esporte, subprocurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Comitê Olímpico Nacional Italiano, enfim, uma grande pessoa, um grande conhecedor. Certamente ele vai tentar aqui trazer as suas considerações, como a gente já havia conversado antes, em espanhol, para que fique mais fácil, né, a todos os que nos estão assistindo a compreender, e tenho certeza que vai ser uma bela intervenção. Mário, stai tranquillo, puoi parlare in inglese se vuoi, in italiano, ma ovviamente in spagnolo è molto più semplice, molto più facile per noi brasiliani da capire. Quindi stai tranquillo per farci sapere la situazione in Italia, come è successo, cosa si aspetta, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra club e federazione, i calciatori, con la riduzione salariale, i soldi, questo tipo di cose che abbiamo già cominciato a parlare. En Italia, el último partido jugado con los aficionados fue el 1 de marzo del 2020. El último partido jugado a puertas cerradas fue el 9 de marzo, cuando el gobierno aplicó el bloqueo del país y se suspendieron todos los eventos deportivos. Al momento, por jugar, para completar la temporada, hay 126 partidos en la Serie A. Así es una parte importante de la temporada. Y además hay las semifinales y la final de la Copa Nacional. Hasta ahora, eso es un dato bastante importante, hay 16 jugadores infectados por el coronavirus. Y al momento la suspensión de la actividad deportiva afectó a todos los niveles que respaldan el business del fútbol en Italia. Y es decir, la producción y distribución de derechos televisivos y otros derechos de los medios, sponsors, ticketing, merchandising. Y al momento los clubes de la Liga de la Serie A solicitaron a la compañía de auditores Deloitte un report para evaluar el impacto en esta temporada. Y los auditores estimaron una pérdida total de 720 millones de euros, la mayoría de los cuales se debe a la pérdida de ingresos por la falta de entregas de los emisores televisivos. Además, este informe es bastante preocupante porque indica que el impacto del coronavirus puede no estar limitado a esta temporada, sino tener efectos en las siguientes 2 temporadas deportivas. Al momento parece que hay 2 opciones sobre la mesa. Una es la cancelación de la temporada deportiva y hay discusión si asignar el título, si hacer una cancelación de la clasificación para establecer los clubes que pueden participar en las Copas Europeas el próximo año, o la segunda opción es un aplazamiento del torneo, ampliando la duración de la temporada deportiva, que normalmente, como todo el mundo sabe, se extiende del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Y ayer la Asamblea de la Liga votó para continuar, claramente si las medidas del gobierno sobre la salud pública lo permiten. ¿Y qué pienso sobre la negociación entre clubes y jugadores? Al momento estamos lejos de las soluciones compartidas. Hay temas muy discutidos todos los días. Por ejemplo, a nivel jurídico, si existe el derecho de obtener una renegociación, si es posible suspender los pagos en este momento donde el desempeño laboral de los jugadores es imposible, pero no por el coronavirus, porque no es claro si el coronavirus per se es una fuerza mayor. De verdad,
las medidas gubernamentales son la fuerza mejor, porque en ese momento el trabajador deportivo no puede hacer su servicio deportivo. Claramente una reducción del valor económico del contrato en ese momento específico debe ser sustancial para ayudar al sistema y evitar el colapso de los clubes, ¿no? Pero todavía, por otra parte, la unión, el sindicato de los jugadores dice que los contratos de trabajo son el resultado de la libertad de las partes y los empleados, como jugadores y entrenadores, no van a renunciar totalmente a su remuneración total durante el periodo de emergencia, ¿no? Así, claro, el escenario preferido es que las partes negocian de buena fe para llegar a un acuerdo para el beneficio del sistema. Al momento, la Juventus, que es una empresa cotizada en la bolsa, fue el primer club en llegar a un acuerdo con los jugadores y el personal técnico del primer equipo para reducir los salarios. De hecho, en caso de cancelación, habrá una exención de 4 salarios mensuales. Cancelación de la temporada. Al momento otros clubes se reunieron, reuniones de la liga para alcanzar una posición común. Es decir, 4 meses de reducción en caso de cancelación y 2 meses de cancelación de salario en caso que la liga comience nuevamente. Si se llega a este acuerdo y el sindicato de los jugadores no parece que está de acuerdo al momento, porque ellos simplemente son disponibles a renunciar a cortar un mes de salario y si la temporada no va a empezar nuevamente. En todo caso, un acuerdo como eso debe ser aceptado por escrito por cada jugador. Así no es posible simplemente un convenio colectivo entre las ligas y el sindicato de los jugadores. Es necesario que cada jugador va a firmar y eso por evitar litigios ante los órganos de arbitraje según el convenio colectivo y posibles casos ante el Tribunal Ordinario Italiano. Me parece que en esta negociación las guidelines de la FIFA pueden ser pueden tener una importancia, porque es verdad que no son vinculantes, porque no son vinculantes porque cada contrato nacional está sujeto al convenio colectivo nacional. Pero, de hecho, se pueden considerar como industry standards, estándares de la industria del fútbol. Y en ese sentido, un juez puede considerar las guidelines importantes. Por ejemplo, se dice que los contratos de trabajo deberían extenderse hasta el final de la temporada. Y los nuevos contratos solo deberían comenzar cuando comience la nueva temporada. Que así es. Una otra cosa es, si la temporada se superponen, el club anterior debería tener prioridad. Eso es muy importante, especialmente por los contratos de préstamo entre clubes de países diferentes. Y una otra idea de las guidelines es la posibilidad de retrasar el pago. Y además, ahora consideramos simplemente los contratos de empleo entre clubes y jugadores. Pero estas guidelines se pueden aplicar de manera similar a los acuerdos de transferencia en el próximo futuro. Y para mí sería importante analizar el valor de estas guidelines y también algunas consideraciones de derecho suizo, porque todos sabemos que siempre se aplica
el derecho suizo a las reglas FIFA de manera subsidiaria, ¿no? Al momento me parece bastante claro que hay dos principios en conflicto. Es decir, el principio de pacta sunt servanda y el rebus sic stantibus. Vamos a ver qué va a pasar. Como Reyes ha dicho, la FIBA también ya ha considerado algunos aspectos para litigios y me parece que la posición de FIFA sigue la posición de FIBA en el baloncesto, que es alentar el logro de un acuerdo y de respetar los principios de buena fe, proporcionalidad y razonabilidad, porque estamos en una situación nueva y creo que no sería fácil para los tribunales arbitrales, pienso a los órganos de la FIFA y al TAS también, tomar juicios en estos casos. En el mismo sentido de la pregunta Reyes, nos gustaría saber un poco sobre el papel del Estado en Italia, ¿no? Porque también es algo bastante pegado a la intervención del Estado en la actividad deportiva privada. Y nos gustaría, por lo tanto, saber si hay alguna ayuda, alguna beca. ¿Qué hace el Estado ahora mismo en este sentido para ayudar o minimizar los efectos de la pandemia en Italia? El Estado está actuando algunas leyes para ayudar a las empresas en general, no de manera específica al sector deportivo. Por ejemplo, con algunos préstamos, suspendiendo las obligaciones de pagos y otras medidas. Por el sector deportivo, al momento no hay ninguna medida específica. Simplemente se ha dicho que, por ejemplo, que los jugadores no pueden entrenar, no es posible el entrenamiento hasta el 4 de mayo. Y al momento los clubes han preparado, por ejemplo, un protocolo de seguridad para reiniciar el entrenamiento a partir del 4 de mayo. Y los clubes piensan, pero no es cierto, que si van a empezar otra vez el entrenamiento el 4 de mayo, pueden reiniciar la temporada a partir de junio. Todavía el lunes pasado, el ministro de Deporte en la televisión dijo que por el momento no hay alguna seguridad en el inicio de la temporada. Él simplemente ha dicho que va a evaluar si este protocolo preparado por la Liga, el sindicato de los jugadores y la federación es válido, y si es válido va a consentir el entrenamiento. Pero nunca ha dicho que está seguro que la temporada va a empezar otra vez en junio. Y al momento están todos en stand-by, ¿no? En un stand-by mode, porque está claro que de un lado hay la liga, que necesita los ingresos de los broadcasters y de los derechos televisivos. De un otro lado hay el gobierno, que parece que simplemente está pensando a la salud pública, que es justo, pero para la sobrevivencia para el fútbol, en ese momento es importante saber si se va a empezar o si no se va a empezar otra vez. Allora, si parla molto sul contratto di lavoro sportivo, no? Perché è più comune, ma a questo punto ci sono anche delle discussioni rispetto ai contratti di patrocini per sponsor, per esempio. Qual è la situazione in Italia adesso? Cosa si aspetta del rapporto tra le parti? Cosa si aspetta per la risoluzione delle questioni? En ese como he dicho, en ese momento todos los contratos están en un stand-by mode. Así
no se ha resuelto, no hay una resolución de los contratos de sponsorship, porque hasta que la liga no va a decir que la temporada no se va a completar. Así, lo mismo es por los derechos televisivos. En ese momento, todos están esperando de entender si la temporada se va a completar o no. Y los contratos están, ¿cómo se dice? Freezed, ¿no? Están completamente cristalizados. Y por eso no conozco si, no creo que muchos sponsors preguntaron la terminación de los contratos, porque al momento no está seguro que la competición no acaba y ellos no pueden terminar, porque esa situación, estas medidas del gobierno, la fuerza mayor son las medidas del gobierno, al momento ponen los contratos en este stand-by mode. Soltanto una sugerencia, ¿no? para los clubes, porque si hay abogados que asisten clubes, mi sugerencia es comunicar de forma transparente y por escrito los problemas con los jugadores y darles a los jugadores la máxima información sobre lo que está pasando. Porque pues esto puede ser importante para poder demostrar que los clubes han intentado cualquier otro remedio posible si no llegan a un acuerdo sobre los recortes salariales. Así, máxima transparência na comunicação com os empregados. Perfeito, perfeito. Está aí uma sugestão do Mário Vinia, na qualidade de advogado, para que os clubes, né, o façam de uma forma muito mais esclarecedora, né, nessa relação com os atletas em geral. Até diante dessa sugestão, e pegando o gancho nesse contexto, nessa preocupação, eu já vou me dirigir ao Fabrício, meu querido Fabrício, advogado, mestre, né, atuante em tribunais superiores, principalmente, e o Fabrício, com certeza, vai poder trazer elementos concretos, né, jurídicos, importantes para entender essa sugestão do Mário, né, no sentido, e aí essa é a minha pergunta inicial, Fabrício, a pandemia por si só, ela já é caracterizada como um fato, um caso de força maior ou um caso fortuito a justificar todo e qualquer tipo de atuação, seja de empregado ou empregador, de patrocinado ou patrocinador, enfim, nos contratos em geral, ou existem cuidados a serem tomados pelas partes num momento tão delicado como esse? O que acontece, né? Cenários gerais. Primeiro, fazer um gancho com o que o Mário trouxe. A questão da transparência e da informação, ela me parece indispensável. Tenho ouvido e tenho lido bastante na imprensa nacional que alguns fatores têm angustiado todas as partes que negociam. A primeira delas, e eu ainda acho que é comum também, ou seja, que tem uma característica global, é a ausência de uma dimensão temporal para o fim da crise. Então, você vê, mais cedo, nosso amigo Alexandre Mestre trazia informações de Portugal, em princípio, daqui a 15 dias, retornariam paulatinamente às suas atividades econômicas. Alguns clubes já têm retornado aí também de forma gradual, outras atividades não. Mário dizia aqui que por hora vão se estender o campeonato, mas ainda está na mesma a possibilidade de encerramento da competição, e esse cenário ele está muito presente no Brasil também, né? Fazendo um gancho, a FERJ vem fazendo, a FERJ é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, vem fazendo um trabalho bastante minucioso, tecnicamente primoroso, envolvendo profissionais médicos das mais diversas áreas, na tentativa de se possibilitar o retorno das competições, provavelmente ainda sem público, de modo que impacte o mínimo possível, tanto na vida daqueles atletas
que possui uma particularidade muito comum a campeonatos estaduais, que são os contratos por prazos determinados em períodos muito curtos, e que a essa altura, salvo engano, ou bem próximo, já estão encerrando esses contratos, e aí já surge uma questão jurídica bastante sensível aqui no Brasil, se seria possível prorrogar esses contratos por um período inferior ao que a Lei Pelé, a Lei 9.615 disciplina, se seriam possível também renovar esses contratos por um período inferior para garantir o término da competição. Em suma, são várias variáveis, e o que me parece mais preponderante nesse momento é que nós temos efetivamente uma ausência da dimensão temporal do fim da crise. E isso impacta bastante em qualquer negociação de contrato, seja de natureza trabalhista, que foi o foco até então mais preponderante, e também em relação a patrocinadores, fornecedores de material e os outros contratos inerentes ao esporte. Então, caminhando para responder a sua pergunta, Léo, não, a minha resposta seria não. A pandemia por si só não é suficiente, tá, para se buscar uma rescisão unilateral de um contrato ou praticamente uma prorrogação nos termos que só atende a uma das partes. Tenho lido bastante, estudado bastante, e esse painel por si só reforçou algumas convicções. O que nós precisamos partir aqui é de algumas premissas, né? A primeira premissa é o seguinte: boa-fé contratual das partes, né? E aí, fazendo mais uma vez o gancho ao que o Mário trouxe, eu preciso de transparência. E por que é tão importante essa transparência e um diálogo aberto? Na semana passada foi divulgado aqui no Brasil um artigo bastante profundo sobre a realidade de algumas empresas listadas em bolsa. E o artigo dava a entender que, em função do dinheiro em caixa dessas empresas, seria possível afirmar que, para elas em si, não existiria ônus em se manter os contratos de trabalho até o final de 2020. Fez uma conta, como nós brincamos aqui, uma conta de padeiro, né? Fez um levantamento dos valores informados por essas empresas em balanço, já que são sociedades anônimas abertas, precisam publicar esses balanços, e em função disso fizeram uma conta de chegada, então, para se dizer que, ao menos em termos de proteção dos salários dos seus trabalhadores, as empresas poderiam fazer frente com aquele caixa que foi informado. Ocorre que diversas dessas empresas estão com dinheiro em caixa nesse momento porque já possuem obrigações para serem enfrentadas de imediato. Então, por exemplo, foi muito comum em 2019 captação financeira por debêntures, né, que são a emissão de títulos privados para pagamento de dívidas. Várias dessas debêntures vão, obviamente, ter vencimento próximo. Existe uma outra particularidade, né? Será que esse valor não estava, digamos, contingenciado para o investimento e abertura de novos empregos? Ou não, de fato, são valores ali ociosos, digamos assim, que podem fazer frente. Então, o que me parece, Léo, caminhando para uma resposta mais objetiva ao seu primeiro questionamento, o que nós temos hoje aqui, primeiro, é uma grande discussão entre o que são declarados oportunistas e quem seriam os oportunistas, aqueles que, em função de uma pandemia, imediatamente utilizam esse argumento para revisão ou rescisão dos seus contratos. Esse é um primeiro aspecto. Daqueles que efetivamente precisam de uma medida imediata, né, e que nem sempre possuem por parte de quem precisa eventualmente ceder a essa pretensão o nível de informação necessário para que essa decisão possa ser tomada. Então, por exemplo, trazendo uma questão que tem sido também bastante real para nós, inclusive na minha vida profissional particular, em faixa de alguns dos clientes, já existem rescisões unilaterais de contrato de patrocinadores. Mas o que se pondera é que, não obstante todos esses argumentos que nós trouxemos, argumentos jurídicos, ou seja, eu preciso de fato demonstrar que este momento atual gerou um impacto tão grande na minha realidade que eu não posso mais honrar uma obrigação que eu tinha assumido anteriormente. Mas, não obstante esse aspecto, eu toco bastante no caso do patrocínio, é preciso ter uma cautela, talvez, porque pode ser um tiro no pé. E por que eu digo um tiro no pé? Porque nós estamos lembrando aqui que existe um público-alvo, ou que foi objeto de um planejamento de marketing anterior, e que uma eventual iniciativa abrupta de um patrocinador, que pode até gerar, de fato, uma economia direta e imediata agora, pode impactar grandemente naquele público-alvo que ele pretendia atingir. Então, veja, uma iniciativa não pensada, não planejada, e principalmente, hoje em dia, o acesso à informação é muito grande, é possível um certo grau de certeza, obviamente, sempre
de maneira relativa, mas com certo grau de certeza, presumir ou avaliar se determinada iniciativa foi de fato embasada ou se efetivamente se aproveitou de um momento atual bastante delicado em relação a vários fatores, não só econômicos, como temos tratado aqui, e eu tomo uma iniciativa que vai me gerar uma economia imediata, mas pode me trazer um retorno de longo prazo muito ruim e prejudicial, principalmente quando eu estou tratando de patrocínios ligados ao esporte e o que se busca atingir com esses patrocínios. Então, assim, a pandemia, ela é um fator relevante e preocupante, sem dúvida. Há determinados casos que eu posso até chegar a presumir a necessidade de uma revisão contratual, também não é nenhum exagero. Mas ela, por si só, ser fator motivacional para uma rescisão unilateral, uma modificação unilateral das cláusulas, aí me parece tanto juridicamente excessivo, e aqui eu falo, obviamente, diante da legislação nacional, legislação brasileira, como também, talvez, né, aqui em grau de especulação, pode ser um tiro no pé em relação aos efeitos que isso vai trazer no futuro para quem está envolvido. E lembrando, acho que nunca é exagero a gente destacar isso aqui, recentemente nós tivemos uma lei de liberdade econômica, e essa lei, a lei, só me trazer o número dela agora, a lei 13.874 de 2019, que alterou o Código Civil em alguns pontos, mas um dos aspectos que mais chama a atenção para fins das relações contratuais é que, além de ter reforçado as questões da boa-fé, da transparência das informações, que aqui também foram chanceladas pelo Mário, ela traz um princípio de intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, reforçando, então, que a saída para essa pandemia é mais uma negociação efetiva entre os atores do que uma rescisão unilateral, eventualmente até judicialização dessa questão contratual. E, Fabrício, até em linha com o que você já comentou, né, e já que você levantou, aí eu vou partir para um aspecto muito mais prático, eu quero te perguntar o seguinte: há critérios objetivos, né, queda de faturamento, suspensão de competições, etc., para suspensão das obrigações contratuais? Isso, claro que você já comentou de uma certa forma essa questão, mas o meu questionamento isso é fato ou remanesceria, portanto, por outro lado, uma análise casuística das questões, né, principalmente, e aí tomando o gancho aqui do próprio Mário, pautada na transparência da informação, na boa-fé objetiva, enfim, em resumo, rescindir ou aditar contratos, né? Como é que a gente vai driblar os efeitos da pandemia? Eu volto um pouquinho na questão da lei de alteração, da lei de liberdade econômica, que alterou o Código Civil. Por que faço isso? Porque para quem esteve atento a essa alteração e efetivamente conseguiu realizar esses contratos depois da edição da lei e antes da pandemia, por certo que já teve cuidado. E por que digo isso? Porque a lei, de certa forma, deu bastante autonomia entre as partes e, mais uma vez, reforço o princípio da intervenção mínima naquela relação contratual. Então, presumo eu que aqueles que tiverem realizado contratos pós essa legislação e antes da pandemia, de alguma forma, ainda que não exauriente, estipularam critérios objetivos para eventual rescisão contratual. É claro que não me parece nenhum absurdo afirmarmos aqui que ninguém, de fato, estava esperando os efeitos dessa crise, né? Tampouco a dimensão que eles têm tomado. Então, por óbvio, por mais que as partes tenham sido bastante minuciosas na redação dos seus contratos, já pautadas nessa alteração legislativa, não me parece possível caracterizar a relação concreta, completa de todos os elementos objetivos que autorizariam uma rescisão contratual. Isso não quer dizer que, se um ou outro desses elementos já forem atingidos, e conforme já definido anteriormente por iniciativa das partes, que essa rescisão seria ilegal, né? Se as partes assim convencionaram e fixaram elementos objetivos para que se alcançasse uma rescisão contratual, é óbvio que, uma vez alcançados esses elementos, qualquer uma das partes, portanto, teria legitimidade e legalidade para rescindir esse contrato. Agora, diante do nosso cenário atual, e a grande maioria dos casos, é que, primeiro, os contratos foram redigidos anteriormente à alteração legislativa, e segundo, como já dissemos aqui, o nível, os efeitos dessa pandemia, eu ousaria dizer, nunca foram antes vividos, talvez para quem ainda vivo
tenha vivenciado de perto os efeitos do pós-guerra, pelo que eu tenho ouvido, é o mais parecido, o que mais se aproxima da realidade que estamos vivenciando atualmente. E aí a gente vai cair exatamente no problema que você colocou, né? Primeiro, como eu vou fazer para driblar essa pandemia e os efeitos dela? Eu vou simplesmente buscar rescindir esse contrato ou eu vou aditar? E quando a gente pensa naqueles casos em que a lei trata de força maior, caso fortuito, teoria da imprevisibilidade ou onerosidade excessiva, é que se chega à conclusão que, inevitavelmente, para se concluir pela possibilidade ou não de aplicar um desses preceitos, vamos ter que entrar, inevitavelmente será necessário analisar casuisticamente os argumentos trazidos, eventualmente, para quem pretende rescindir esse contrato, para avaliar se é possível ou não se alcançar o que se pretende em termos de rescisão. E aí olha, digamos, o risco, o custo e a energia despendida, sem sequer ter uma noção se aquela sua pretensão vai ser atingida, quando você tem, por um outro lado, como já defendido pelo nosso amigo Tomás, e salvo melhor juízo também, recente artigo do professor Martinho, a possibilidade de se avançar para uma mediação. Né? Eu quero crer que, por piores que sejam os efeitos dessa crise, por mais tempo que ela precise para ser de fato saneada, é muito mais producente manter relações contratuais atuais, né? Como costumamos dizer na negociação também, nas práticas de negociação, nunca feche uma negociação acreditando que você nunca mais verá aquela pessoa ou aquela empresa que está à sua frente. Né? Faça com que a solução que se atinja seja, como dizem alguns doutrinadores, uma solução de ganha-ganha, ou seja, de alguma forma as partes envolvidas estão satisfeitas com aquela solução, ainda que não atingiram a sua solução ideal, mas dentro das soluções possíveis, atingiram aquela que fosse digamos, a mais eficaz para ambas as partes. Por quê? Porque sabemos que a tendência dessas relações é a sua manutenção no tempo. Então não vamos rescindir, vamos aditar, vamos encontrar soluções que atendam não só ao momento atual, mas também situações futuras de médio e longo prazo, porque, volto a dizer, uma das maiores variáveis que a gente não controla nessa crise são a dimensão temporal da crise e, por consequência dessa ausência de uma definição temporal, os efeitos reais que a crise vai trazer. Então, inclusive, me parece que o mais producente em termos jurídicos não seria nem um aditamento definitivo, mas a criação de um aditamento por hora, considerando as condições atuais, ou seja, um aditamento com prazo determinado, fixado para fins temporários, e ao fim dessa fase, suponhamos aí, estabeleçamos 3 meses para a nova realidade, seja uma suspensão de pagamento, seja um pagamento deferido, como o governo federal, por exemplo, está fazendo com a questão de alguns impostos e envolvendo pequenas e microempresas aqui no Brasil, assim, aqui menciono só a título de exemplificação, né? Mas o principal é que se tem em mente, né, que, primeiro, além da dificuldade do custo de energia que se despenderia para fins de fazer valer o meu argumento no sentido de rescindir um contrato, e que não há dúvida, tem uma carga de subjetividade enorme, o que redunda, obviamente, também numa ausência de insegurança jurídica, é muito mais produtivo buscar alternativas, e aqui reforço a ponderação do Mário, ou seja, com bastante transparência, né, numa mesa de negociação, trazer todas as informações relevantes para uma tomada de decisão, de modo que se busquem alternativas para a manutenção desses contratos, as suas prorrogações e, por que não, né, dentro desse critério de prorrogação, criar cenários temporários que reflitam exatamente também o fato de eu não ter ciência total daquilo que eu poderia avançar ou não, porque ainda não sei quando efetivamente poderei retornar à minha atividade. Nesse particular, só fazendo um parênteses, né, mais uma vez louvando a iniciativa da FERJ, o governador do Rio deu uma entrevista no sentido de que não teria, na visão dele, possibilidade, né, digamos assim, de homologar essa pretensão da FERJ. Então vejam o cenário que nós temos. É feito todo um trabalho com base em conteúdo médico-científico, os principais envolvidos, que seriam a Federação do Estado, os clubes de futebol e a Confederação Brasileira de Futebol, em tese, sintonizados na tentativa de buscar a eficácia desse projeto,
e existe uma autoridade local que entende, e obviamente deve ter os seus motivos para isso, que por mais que sejam bem feitos, estudados e ponderados, esse projeto não deveria caminhar na forma como está se pretendendo, ou seja, tem uma outra variável que poderia impactar de maneira bastante substancial até numa negociação paralela de um contrato que envolva o término ou não de um campeonato estadual. Então, assim, as variáveis são muito grandes, são vastas, bastante complexas, o que só redunda na minha reafirmação de que não há outro caminho senão sentar as partes envolvidas e elas encontrarem a melhor solução, seja de natureza temporal, o que eu acho que não é nenhum absurdo, seja, se assim entenderem, para já definirem parâmetros de médio e longo prazo. Ou seja, não é em absoluto uma hipótese de rescisão imediata, isso seria discutido judicialmente sem dúvida alguma, né? Não é um cara crachá, como a gente costuma usar aqui no Brasil. Definir força maior, definir onerosidade excessiva, não é um conceito objetivo, é bastante subjetivo, e buscar esse caminho da judicialização do conflito, ao invés de driblar a crise e mediar os interesses envolvidos, me parece um tiro incerto, um risco muito grande. Excelente, agradeço muito as suas considerações, que foram bastante esclarecedoras, jogaram luz, inclusive, em situações que não têm sido amplamente comentadas e discutidas. Eu acho que o papel da nossa atividade, até a gente preza muito pela qualidade, né, das participações, e a sua fala vem justamente nesse sentido, de modo que eu te agradeço a participação e já vou me dirigir ao querido Terence Sveiter, nosso querido amigo, advogado, craque, principalmente quando o assunto é Tribunal Superior também, e principalmente nessas questões que nós estamos agora debatendo, né? Terence, muito se tem falado, né, nas cláusulas gerais dos contratos, dos deveres anexos do contrato, enfim, tudo aquilo que outrora era algo extra-contratual, né, que se tinha que estudar, não era simplesmente o tradicional pacta sunt servanda, agora vem, né, sendo discutido de uma forma muito intensa, né, cláusula rebus, né, a equalização da normalidade do contrato a uma situação anormal, a boa-fé objetiva, a subjetiva, obviamente, também, a função social do contrato, né. Nós estamos vivenciando um cenário que está tudo paralisado, né? Se a gente está falando de direito desportivo, nós estamos falando de competições esportivas paralisadas e que paralisam, consequentemente, toda e qualquer consequência natural dela decorrente, né? E aí vem o clube tentando reduzir salários, ou patrocinadores tentando reduzir remunerações oriundas de contratos de patrocínio, enfim, isso de uma forma geral, né? E a outra parte, né, claro, de certa forma, resistindo às possíveis alterações que, à primeira vista, são tidas como prejudiciais. Mas existe a tese, e aí, pegando o gancho do que o próprio Fabrício falou, né, de substancial, existe uma teoria, né, do adimplemento substancial das relações contratuais, né? E eu queria que você analisasse sob esse prisma também. Será que essa teoria se aplica à situação que nós estamos vivenciando? Como é que isso funciona, na sua opinião? Para mim, é muito claro que hoje o dever de informação, o dever de probidade, o dever de lealdade, eles todos estão intrinsecamente ligados, eles fazem parte inequivocamente do princípio da boa-fé contratual, da boa-fé objetiva. Acho que hoje, e aí concordando com as conclusões do Fabrício, mas por outros fundamentos, acho que hoje a grande discussão está em saber qual é o efeito da força maior ou do caso fortuito, que aqui no direito brasileiro, especialmente no direito civil brasileiro, você não tem diferença, a consequência é a mesma, é o inadimplemento e a não responsabilidade do devedor pelos prejuízos resultantes do estado de força maior ou do caso fortuito. E por que eu digo isso? O Supremo, na semana, o nosso Supremo Tribunal Federal, eu não sei como os tribunais superiores na Itália, na Espanha, em Portugal têm se posicionado ou se foram provocados, né? Porque o país mais beligerante do mundo é o Brasil. E o Brasil, com menos de um mês de Covid-19, já tem um pronunciamento da mais alta corte, o órgão colegiado mais
mais respeitado e mais prevalecente no nosso cenário jurídico, e que já reconheceu essa situação de força maior e que está muito além das nossas possibilidades enquanto seres humanos. A grande pergunta que se faz hoje, qual o efeito disso na prática? O efeito disso na prática seria o inadimplemento das obrigações, ou não responder financeira, ou não ter responsabilidade em função desse inadimplemento. Agora, qual é a régua que mede isso? Qual é a tábua que mede isso? Aonde que está isso? É no bom senso. Por que digo bom senso? E vamos pegar um exemplo assim clássico. Hoje, um supermercado, uma mercearia, enfim, uma farmácia, ela está tendo quebra de faturamento? Ela está tendo prejuízo? É evidente que não. Pelo contrário, ela está tendo rentabilidade, ela está sendo muito mais procurada, está sendo muito mais demandada e está faturando muito mais. Agora, essa é a realidade dos clubes de futebol no mundo, dos atletas de futebol no mundo? Não. É evidente que cada caso é um caso. E por que a régua da força maior e do caso fortuito? Porque você vai ter clubes e jogadores que vão ter condição de, por outros meios, negociar o adimplemento do contrato, e você vai ter clubes e atletas que não. Por exemplo, se você chegar hoje para um grande clube, vamos lá, Fabrício, vamos fazer a controvérsia a respeito do nosso eterno adversário Flamengo. Eu sou botafoguense, Fabrício é vascaíno. Você acha que hoje uma cota de patrocínio, enfim, na camisa do Flamengo vai estar valendo a mesma coisa que estava valendo em dezembro do ano passado? É evidente que não. De repente, isso vira uma oferta. De repente, isso é um bom negócio para quando terminar os efeitos da Covid. Aonde eu estou querendo chegar com isso? É que as eventuais impossibilidades, às vezes, se tornam possibilidades de grandes negócios. Por isso que a boa-fé, ela precisa imperar. A boa-fé na sua mais ampla acepção, especialmente do dever de informação. Porque, às vezes, alguns clubes de futebol, exatamente pelo atrativo que sempre representou e sempre representará, não estão tendo quebra de receita, não estão tendo quebra de patrocínio, não tendo... Enfim, a impossibilidade de cumprimento das obrigações de terceiros que financiam a atividade econômica desses clubes, elas não estão sendo quebradas, elas não estão sendo violadas, pelo contrário. Nesses casos, é evidente que a relação entre clubes e atletas também não deve sofrer as consequências ruinosas da Covid-19. Você não pode estar recebendo as suas cotas de patrocínio da televisão e deixando de pagar o atleta. É simples assim. Agora, simples assim são aquelas questões que o Fabrício brilhantemente lembrou aqui para a gente. Nós temos aqui no Brasil uma maciça maioria de pequenos clubes, pequenos contratos, pequenos jogadores, e que tudo termina agora no primeiro semestre desse ano. Na minha opinião, salvo melhor juízo, ou esses atletas se receberam os seus salários no passado integralmente, vão jogar de graça no futuro, ou aí sim, infelizmente, porque o tempo não para, os efeitos da Covid-19 realmente levaram isso à extinção. Agora, a situação diversa é exatamente aquilo que se espera das partes, é que conjuntamente possam negociar uma salvação, ou seja, impedir que os efeitos da Covid-19 atrapalhem o cumprimento do contrato. Eles precisam é o signalagma contratual. Hoje, você tem uma doutrina muito moderna, que é o da equivalência material das parcelas, mas sob o aspecto do Código de Defesa do Consumidor. É um princípio que, basicamente, diz o seguinte: você precisa fazer a justiça contratual a qualquer tempo. Basta o seu contratante ou o seu contratado estar de boa-fé negociando contigo. E é isso que realmente nós esperamos aqui no Brasil. A situação aqui realmente não é a das melhores. Essa iniciativa, e aliás, mais uma iniciativa pioneira do Rubinho, da FERJ, de procurar esse protocolo e de buscar alternativas para que tanto a FERJ, com relação aos clubes
elas consigam retomar as competições do estado em que se encontravam, assim como os clubes para com os atletas, porque é muito mais ruinoso, muito mais prejudicial e significa muito mais prejuízo você simplesmente frustrar o cumprimento desses contratos, o cumprimento desses campeonatos, enfim. Então, nós precisamos, Léo, assim, concluindo, nós precisamos muito prestigiar o cumprimento do princípio do adimplemento substancial. A gente precisa incentivar que os contratos sejam cumpridos por atletas e clubes, clubes e patrocinadores, clubes e emissoras de televisão, para que a gente use também daquele princípio do duty to mitigate of the loss. Temos que minimizar as perdas, porque as perdas hoje elas já existem, elas são irreversíveis e podem se agravar ainda mais no futuro próximo, se nós, enquanto contratantes e contratados, não tomarmos as nossas providências cabíveis. Excelente, Teres. Se você traz uma informação muito relevante, que é o princípio do duty to mitigate the loss, que é muito aplicado, inclusive, no âmbito da FIFA, né? Eu aprendi com o doutor Mário quando eu estive em Roma. Não sei se ele lembra. Perfeito. E é muito aplicado no âmbito da FIFA e agora, mais do que nunca, ele ganha uma significância muito grande, né? E eu não posso deixar de comentar, né? Isso é uma crítica que eu sempre faço na nossa cultura e mentalidade do patrocínio. Muitas vezes, nós temos contratos de patrocínio que são vistos de forma equivocada. O patrocínio é um contrato de associação, né, de marcas, de valores, é um sinalagma ali intrínseco à própria relação. E muitas vezes o patrocínio ele é confundido com o patrocínio, né, entre aspas, como se o patrocínio fosse uma mera doação, uma esmola. Aí eu fico muito curioso, né, para saber qual é o tipo de argumento que uma empresa que não vê o patrocínio como verdadeira natureza do patrocínio nesse momento, para reduzir, aditar ou suspender esses contratos, né? Em outras palavras, olha, como o atleta não está jogando, então não faz sentido mais eu patrocinar. Quando, na verdade, em toda a relação, ele simplesmente pagou o patrocínio e não utilizou a imagem do atleta, né? Então, isso vem nesse sentido de ponderação, realmente. Isso é uma coisa, assim, extremamente perigosa, porque se o atleta não está jogando, como é que você vai pagar direito de imagem? Já parou para pensar isso? É muito séria essa situação e, assim, muito ruinosa a conduta do patrocinador que, pura e simplesmente, vira as costas porque não tem o imediatismo. Essa conduta, ela é absolutamente, absurdamente contrária à boa-fé que a gente espera de todo contratante e todo contratado. O direito, assim, tempos são outros, né? Eu não consigo patrocinar hoje, eu não vou ter a minha imagem. Eu tinha uma campanha de marketing. De novo, é caso a caso. A tábua... como é que nós medimos a tábua do inadimplemento? A partir da impossibilidade. A força maior por si só, ela não autoriza condutas ruinosas como essa do patrocinador que vira as costas. Precisa ver de boa fé como é possível. Por exemplo, ao invés de patrocinar por 3 meses, agora vamos negociar para o ano que vem. Você vai ter 6 meses, vai ter 5, vai ter 4, mas isso é caso a caso. A minha preocupação maior, exatamente, ela existe naqueles menores que não têm essa possibilidade, clubes e atletas, aqueles campeonatos regionais pequenininhos que o Fabrício mencionou. Esses aí, eu sinceramente, eu estou muito, assim, coração partido, mas muito penalizado, porque o tempo não para. Quem tinha razão era o Cazuza. Sabe? Não dá para voltar no tempo e ir lá restabelecer ou fazer com que essas agremiações consiga receitas extraordinárias para poder continuar a remunerar esses atletas. Isso aí, para mim, realmente de cortar o coração, mas é a dura realidade que vivemos. Tá? Agora, um grande patrocinador, uma grande campanha de marketing, etc., estaria, evidentemente, frustrada. E nada impede. Aí, de novo, é caso a caso, porque você não sabe o que você está anunciando, você não sabe o que você está vendendo, o que você pretende vender no futuro. Você precisa sentar com o seu patrocinado e discutir exatamente os termos e a forma como você minimiza, mitiga os seus prejuízos e pode até, a partir disso, fazer do limão a limonada, né? Numa situação adversa, você fazer uma senhora campanha de marketing.
Legal, legal. E por outro lado também é a oportunidade que os clubes têm de defender que realmente o contrato de imagem não é um contrato de trabalho e que dá para você utilizar a imagem do atleta num momento como esse também, né? Agora, eu vou te fazer, não é isso? Eu vou te fazer uma última pergunta para a gente finalizar a nossa atividade e eu vou emprestar aqui a pergunta do Caio Caputo. É possível que tenhamos impactos definitivos nos grandes salários esportivos? Obviamente que a situação atual pegou a todos de surpresa e é altamente imprevisível. No entanto, agora é algo que se pode esperar. Há que se ter cuidado no aumento significativo dos custos dos clubes e entidades esportivas, justamente para diminuir os impactos de quaisquer crises que atinjam o nosso esporte. Seria o fim dos salários estratosféricos? Essa resposta, cara, eu acho que nem o Adam Smith vai ter condição de te falar, entendeu? Porque tudo depende de oferta e procura, e a gente sabe como é o mercado do futebol. Você vai reduzir o salário de um grande jogador, ok? Você não tem a mais mínima dúvida que no dia seguinte vai vir um clube adversário e vai oferecer 3, 4, 5, 6 vezes mais para poder trazer esse atleta, enfim, só para poder espizinhar com o adversário. Enfim, eu acho que não vai, porque o futebol continuará competitivo, como sempre, não deixará de ter essas rivalidades e não poderá deixar de ter, porque senão o próprio esporte ele se esvazia. A grande paixão do futebol está exatamente nessa rivalidade, nesse contratar mais, de ter mais atletas, de ter mais receitas, de, enfim, fazer do clube um vencedor. Com relação às impossibilidades, acho que, enfim, vocês já esgotaram os temas nas lives anteriores, etc. Enfim, já o Supremo já resolveu, todos eles podem sentar e negociar caso a caso uma redução salarial. Hoje, via de regra, não sei se o Mário está acompanhando aqui no Brasil, praticamente todos os clubes deram férias coletivas e agora esses 30 dias de férias coletivas estão vencendo. Há uma expectativa enorme para saber o que isso vai acontecer, o que vai dar. Se clubes vão optar pela suspensão temporária, que, enfim, é uma possibilidade, a medida provisória não separa o joio do trigo, ou se eles vão optar por uma redução salarial negociada. Cada caso é um caso e é exatamente por isso que eu estou falando, porque a tábua da força maior, quem mede são os contratantes, para saber, a partir das suas possibilidades individuais e comuns, a vontade de estar cumprindo o contrato dentro dessas suas próprias possibilidades. Eu não acho que vá mudar salário nenhum, acho que não vai mudar absolutamente nada em termos de padrão salarial, de patamar salarial, nesse curto prazo, tampouco no médio e no longo prazo. Acho que fica do jeito que está e acho que todos, apesar da incerteza, têm como hoje, e o exemplo mais claro disso é essa iniciativa do Rubinho de procurar por outros meios cumprir as suas obrigações contratuais e estatutárias caso a caso. E eu quero já, desde logo, passar a palavra para você mesmo, para dar suas considerações finais e a gente já concluir a atividade. Em primeiro lugar, nós estamos falando aqui de uma atividade econômica extremamente importante e vinculada ao entretenimento. E falo para vocês, eu estou numa quarentena parcial também e fico em casa, ligo a televisão toda a tarde e fico ressentido de não ver uma partida de futebol, fico triste e acho, salvo melhor juízo, enfim, com todo o maior respeito à opinião de cientistas, que nós temos condição de buscar, sim, um meio termo para tornar possível os jogos de futebol, ainda que frustrem as receitas de clubes de futebol com as receitas nos estádios. Aqui no Brasil, em 1997, vamos lembrar bem, antes da emissora comprar os direitos de transmissão e tirar eles da ESPN, a maior receita dos clubes brasileiros elas vinham das receitas dos estádios, das bilheterias. E de 1997 em diante isso mudou radicalmente, e a receita mais substancial, mais certa
dos clubes de futebol aqui no Brasil hoje são dos direitos de imagem e de televisão que são transmitidos os jogos. Então, a partir dessa premissa maior de que essas receitas podem ser restabelecidas, até porque você não vai ter, claro, você agindo com cuidado, impedindo que no ambiente dos clubes, dos atletas, você monitore e impeça a propagação desse vírus, dessa doença, das respectivas famílias. Não é uma tarefa hercúlea, não é uma tarefa difícil de se fazer. E, claro, com os estádios fechados, você volte a explorar a atividade, volte a entreter o povo, porque o povo precisa muito de entretenimento. O que você está vendo de violência doméstica, aqui, os índices subindo, isso pode ser uma solução também para muitas outras questões médicas, sociais, que são decorrentes do próprio confinamento, que é horroroso, é péssimo. Então, a minha expectativa é, sim, Fabrício, que retomem os jogos com muita responsabilidade, sem público. A gente não pode esquecer a bomba epidemiológica que foi o Valência e Atalanta, enfim, aquela goleada do Atalanta no Valência. E também não podemos esquecer que nós estamos aqui, nós somos quase 5 bilhões de habitantes na Terra e mais de 1,5 bilhão são telespectadores de futebol. A gente não pode desconsiderar, e acho que vale sim, na medida das possibilidades de cada um buscar a forma de cumprir com as suas obrigações e voltarmos aí a jogar, ainda que com os portões fechados. Essa é a minha expectativa e que, mais uma vez, tenho a oportunidade de estar transmitindo. Quero já passar, então, a palavra ao Fabrício, para que possa dar suas considerações finais também. Eu só reafirmando aquilo que eu tentei transmitir na minha fala. Não é um momento de rescisão, é um momento de avaliação, né? Usar aquela máxima de, ao invés de construir muros, vamos construir pontes, né? A hora de unir esforços. Eu costumo dizer que a gente precisa, é uma situação inédita que estamos vivendo, então vamos achar soluções inéditas, soluções criativas. Eu acho que, acima de tudo, multidisciplinares. A questão, como o Teres bem colocou, você tem que ter conhecimento científico, tem que ter amparo científico para tomada de decisão. A gente está falando da vida das pessoas, né? Mas isso também não pode, em absoluto, nos deixar totalmente imobilizados, sem sequer tentar buscar alternativas criativas, inovadoras e solidárias também. Então, deixo esse meu recado no sentido de que, tanto juridicamente, mas principalmente em relação às relações que nós vivenciamos aqui no Brasil, e que você muito bem colocou, Léo, quando trouxe a natureza associativa do patrocínio, né, que talvez hoje seja um motivo de maior preocupação aqui no Brasil, direitos televisivos e receita de patrocínio. Me parece que esses são os dois principais pontos que têm preocupado um pouco a receita dos clubes, que saibamos alcançar, então, soluções que atendam às demandas de todos, né? Eu tenho também feito como Teres uma quarentena parcial, tenho aí vivido a nostalgia dos jogos antigos, né? E é impressionante como a audiência continua alta, inclusive, entre aspas, sabendo o resultado final, tirando a emoção do resultado final, mas a audiência é enorme, o esporte demanda isso, tem uma série de predicados e que deve ser de fato incentivados. Então, em resumo, agradeço mais uma vez a oportunidade e que nós realmente tenhamos possibilidades conciliatórias e não conflituosas para acharmos soluções para superarmos essa crise. Muito obrigado pela oportunidade. Muito legal, Fabrício. Muito obrigado você pela participação novamente e certamente estamos todos reunidos e engajados, né, em encontrarmos soluções para essas questões tão difíceis que se apresentam no nosso cotidiano jurídico e desportivo, nacional e internacional. Y, desde luego, Reyes, tú tienes la palabra para las consideraciones finales. Creo, y como consideración final, que la negociación, y también lo habéis comentado hoy, la transparencia en esas negociaciones con los jugadores, entre los clubes, entre las instituciones, va a ser fundamental para poder resolver
todo esto en cualquier país, ¿no? De la finalización de las competiciones, con la coordinación en cuanto a la salud pública y también con las instituciones deportivas de cada país. Pero creo que las negociaciones también individuales de cada jugador en su propio club para evitar litigios, ya que, como hemos visto, pues las recomendaciones de FIFA, que evidentemente solo puede llegar a recomendar, porque estamos en un ámbito que ya habéis mencionado, es estricto nacional, y por ello apelo a esa negociación antes que llegar a los litigios, para poder resolver esta situación tan inesperada y tan complicada, ¿no? Creo que debemos de trabajar en diálogo, en cooperación, y también aprovechar este momento para seguir siendo solidarios y generosos, por ejemplo, pues haciendo este tipo de eventos entre compañeros, porque podemos obtener ideas de diferentes colegas de otros países, experiencias que podemos llevar a nuestro propio país, nuestro propio asesoramiento como abogados. Tenemos el placer y la responsabilidad de hacer y ejercer un asesoramiento correcto a nuestros clientes, y creo que cuanto más nos enriquezcamos con nuestros colegas de otros países, pues será muchísimo más fructífero y provechoso el asesoramiento. Así que agradecer y desear mucha salud para todos, y que se sigan haciendo este tipo de eventos como el de hoy que habéis organizado, en el que estoy muy orgullosa de haber podido compartir este rato con vosotros. Gracias, Leo, y a todos vosotros. E para finalizar, Mário Viña, fratello mío. Estoy de acuerdo con Terence que las circunstancias de cada caso serán decisivas. Y repito, no puede excluirse que situaciones excepcionales como requieran soluciones excepcionales. Y sin duda será interesante ver la jurisprudencia que se creará. Por otro lado, espero que los clubes y los jugadores, así también como los sponsors y todos los otros involucrados en el sistema del deporte, serán capaces de buscar, de entrar en acuerdos, de tomar acuerdos sin litigios. Y por eso la actividad de los abogados seria muito importante. Muito obrigado, Mário. Agradeço, então, a todos os painelistas que nos brindaram. Parabéns a todos e até uma próxima.